Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras. Hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos de estudo do livro de Hebreus. Amém, irmãos? Vamos estudar hoje o capítulo de número 8. Começar lendo aqui para os irmãos, Hebreus capítulo 8, versículo 1, que diz: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então, irmãos, neste versículo aqui nós temos o resumo do livro de Hebreus. O autor, ele faz um resumo desde o capítulo 4, versículo 14, quando ele começa a falar de Cristo como sumo sacerdote. Aí nos capítulos 5, 6 e 7, falam do ministério segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, fala da nova aliança. Então no capítulo 7, especificamente, vai falar da superioridade do sacerdócio de Cristo ao sacerdócio araônico. O sacerdócio de Arão ele foi descontinuado quando Jesus ele foi exaltado à mão direita do Pai. Aqui no capítulo 8, vai falar com mais detalhes o que é o ministério do sacerdote no céu. Então, quando o versículo diz assim, a suma do que temos dito, o autor ele fala das coisas essenciais, o mais importante das coisas que estamos dizendo. Ele passa a enumerar as coisas mais importantes, ou seja, os pontos principais. Então, o capítulo 8, irmãos, ele vai mostrar a superioridade da nova aliança, ele mostra o contraste entre o ministério sacerdotal de Cristo no céu com o ministério sacerdotal da antiga aliança, que foi uma cópia terrena do que aconteceu no céu. Então esse versículo aqui, irmãos, nos mostra que onde Cristo está hoje, no santuário celestial. O sumo sacerdote de Israel, ele nunca se assentou no tabernáculo e nunca se assentou em um trono, e também nunca entrou na presença de Deus de fato. Então hoje nós temos um sumo sacerdote tal, Quando a gente vai lá para Hebreus 7, versículo 26, diz assim: Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Então, irmão, se Cristo ele está nos céus à destra do trono da majestade, significa que ele é o rei e sacerdote, diferentemente do sacerdócio levítico que não poderia ser rei. Não tem na Bíblia um sumo sacerdote terreno assentado ao lado de um rei. Hebreus 8:2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, irmãos, o sacerdócio levítico, ele ministrou no tabernáculo e depois no templo. Aqui é o tabernáculo, lugar de habitação de Deus. Quando a gente vai lá para Apocalipse 15, versículo 5, diz assim, Depois disto olhei, e abriu-se o santuário do tabernáculo do testemunho no céu. João, ele está tendo uma visão de dentro do tabernáculo. O tabernáculo terreno ele foi feito a partir do tabernáculo celestial. Lá em Êxodo 25, versículo 40, diz assim, Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Então nós sabemos que também que tem um templo no céu. Isaías ele viu o templo se encher de fumaça. Lá em Isaías 6, versículo 1 diz assim, No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Isaías 6, versículo 4 diz assim, E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, irmãos, o Senhor, da mesma forma em que Ele habita um tabernáculo celestial, Ele habita em nós. Cada crente é um pequeno tabernáculo. Nós também somos uma pedra para formar o tabernáculo. No final, o Senhor ele vai reunir todas as pedras e formar o único tabernáculo. Então, quando a palavra de Deus diz assim, ministro do santuário, isso lhe fala do serviço sacerdotal de Cristo a Deus e aos homens. 8.3.
Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Então, irmãos, o sumo sacerdote terreno, ele oferecia dons, ou seja, ofertas de cereais, dádivas do povo, sacrifícios. Um sacerdote, ele deve ter um sacrifício para oferecer. Agora, Cristo, ele não se matou, ele se ofereceu a si mesmo. Então, esses sacrifícios, eles não poderiam ser oferecidos em qualquer lugar, mas no local determinado por Deus. Se Jesus é sumo sacerdote, deve existir um santuário onde ele ministra. Como Cristo está no céu, esse santuário deve estar no céu. Ocorre, entretanto, irmãos, que Cristo não está oferecendo nos céus sacrifícios semelhantes àqueles do Antigo Testamento. Por isso foi dito que na cruz, Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos pecados, para sempre. Cristo é o sacerdócio e o sacrifício, diferentemente do sacerdócio terreno, que ofereceu um sacrifício que era dado para ele. 8.4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Então, irmãos, o serviço no templo ainda era feito pelos levitas. Não era possível Cristo realizar a obra de um sacerdote, sendo ele da tribo de Judá. Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele não exerceu o ministério sacerdotal. Por quê? Porque a lei não permitia. Os sacerdotes levíticos, eles oferecem animais no santuário terreno. Esses sacrifícios, eles eram oferecidos como dons segundo a lei. Segundo a lei, por quê? Porque somente os da tribo de Levi poderiam servir como sacerdotes. 8.5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, irmãos, a sombra, ela projetava o Messias que haveria de vir. Quando Cristo chega, eu não preciso mais olhar para a sombra. Por quê? Porque Cristo é a realidade. Tudo aquilo que o sacerdote levita fazia era sombra. Então, irmãos, quando o versículo fala assim, os quais servem de exemplo, quem? Os sacerdotes levitas, que serviam de exemplo para o sacerdócio celestial. Quando essa epístola foi escrita, o templo ainda estava de pé. Os judeus que não receberam a Cristo, eles ainda faziam sacrifícios. Então Moisés, ele teve acesso a um modelo que foi mostrado como base para a edificação do tabernáculo terreno. Contudo, esse tabernáculo terreno, ele era inferior ao tabernáculo que há no céu, que é o verdadeiro, e não figura. Nós podemos perceber, irmãos, que este que foi edificado por mãos humanas teve a sua construção por meio de ouro, prata, madeira, pedras de animais que procediam do Egito. Pois os israelitas, quando saíram do Egito, eles receberam todas essas coisas para poderem edificar esse tabernáculo. Mas o segundo, ele foi edificado não pelas mãos humanas, não pelas mãos dos homens, mas pelas mãos de Deus, e não feito com materiais terrenos, e sim com coisas celestiais. Então existe um tabernáculo, um templo e uma cidade no céu. Lá em Êxodo 26, versículo 30, diz assim: então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Então, irmãos, a lei apenas tem sombra dos bens vindouros. A luz verdadeira, ela veio de Cristo. Capítulo 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Então, irmãos, a aliança mediada por Cristo, ela é superior, pois se baseia em promessas melhores. O sangue de Cristo é a base da nova aliança e suficiente para cobrir os pecados de todos. Cristo, ele tem um ministério muito mais excelente por causa de uma melhor aliança, baseada em melhores promessas.
Como que ele alcançou esse ministério? Por meio da sua missão terrena bem-sucedida. Cristo não apenas serve em um santuário melhor, ele também exerce um ministério mais excelente. Além disso, ele é o mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Né? Essas melhores promessas, elas estão nos versículos 8 a 12, né, que nós vamos ler. Hebreus 8, 7. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Então, irmãos, se a primeira aliança, que foi instituída no Monte Sinai como lei, se ela fosse sem defeito, não haveria necessidade de fazer uma nova aliança. A lei de Moisés, ela era falha, ela tinha de ser descartada para que a perfeita aliança pudesse ser aplicada. A grande questão, irmãos, da aliança mosaica é que ela era fraca e ineficaz. Ela não estava errada. Ela não pode levar as pessoas à perfeição. A primeira aliança, ela era preparatória para a segunda. 8:8. Porque repreendendo-os, lhes diz: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Então, uma nova aliança, né, com as duas casas de Israel. Lá em Jeremias 31 diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, irmãos, a palavra de Jeremias mostra que no Antigo Testamento já era reconhecido de que haveria uma outra aliança. Então, Jeremias, nós sabemos que ele viveu um período crítico, né, de Israel, onde o povo estava quebrando a lei de Deus. Num determinado instante, Deus se cansou de tudo aquilo e mandou o povo para o cativeiro babilônico, né, por 70 anos. Jeremias ele presenciou tudo isso e vendo a situação do povo, e nesse momento ele recebe uma revelação do Senhor. Deus começa dando uma palavra de repreensão, né, como está no versículo 8. A profecia de Jeremias ela fala de uma nova aliança em Deus, né, que Deus estabeleceria com seu povo. Essa nova aliança ela é caracterizada pelo perdão dos pecados e um relacionamento direto com Deus, tornando obsoleta a antiga aliança. Então, irmãos, a nova aliança ela não será conforme a aliança do Sinai, escrita em tábuas de pedra. Na nova aliança, a lei de Deus ela será inserida na mente e no coração. Quando o versículo diz assim, porque repreendendo-os, Deus está repreendendo o povo. Né? O problema era a desobediência do povo. Lá em Jeremias 31, versículo 9, diz assim, ó, ele nos dá mais esclarecimento, né? Diz assim, virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. 8, versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não o atentei, diz o Senhor. Lá em Jeremias 31:32 diz assim, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, irmãos, Deus tirou, né, os israelitas, né, da terra do Egito, mostrando, né, para eles muitos milagres e prodígios. Deus firmou um pacto com eles. Essa aliança ela não trouxe para o povo regeneração e santificação. Após Deus ter anunciado os 10 mandamentos, eles quebraram o mandamento desobedecendo o primeiro mandamento, que dizia que não podia cultuar outros deuses. Assim eles fizeram um bezerro de ouro. É por isso que foi necessário que um pacto superior. No final diz que Deus não atentou para eles. Por quê? Porque eles não deram ouvido ao Senhor. Né? Eles desobedeceram às leis do Senhor. 8:10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei,
e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Lá em Jeremias 31:33 diz assim: Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha aliança no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Lá em 2 aos Coríntios 3, versículo 3 diz assim: Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, irmãos, a lei, ela estava escrita em tábuas de pedra, mas por meio da nova aliança, a palavra de Deus agora ela é escrita no coração e na mente, ou seja, na porção racional do homem. A nova aliança agora, ela é de natureza espiritual. Então, quando o versículo fala depois daqueles dias, ou seja, depois dos dias da antiga aliança. Hebreus 8:11. E não ensinará cada um a seu próximo, nem a cada um a seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Lá em Jeremias 31:34 diz assim: E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, irmãos, não precisaremos mais de árbitros, de árbitros humanos. Lá em 1 João 2:27 diz assim, E a unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção que vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. Então os fariseus e os escribas, eles não precisariam mais ensinar a complexidade da lei ao povo. Essa promessa ela só será cumprida integralmente depois da segunda vinda de Cristo no reino milenar. Quando a palavra de Deus diz assim, todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, está falando o quê? De judeus e gentios reunidos. Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Então aqui está falando da segunda aliança. Esse versículo ele tem a sua aplicação definitiva no reino milenar, embora já comece a valer a partir da nova aliança. O que significa, irmãos, a expressão dos seus pecados não me lembrarei mais? Quer dizer que Deus onisciente ele pode esquecer alguma coisa? Porque se ele esquecesse de alguma coisa, ele deixaria de ser Deus. Então essa expressão ela significa que Deus não acusará mais os nossos pecados. Deus se lembra, mas Deus não nos acusa. Deus não vai lançar em rosto. Aqui é um perdão tão completo, por isso que é expresso dessa forma. Na antiga aliança, parece que Deus se lembrava do pecado, uma vez que todo ano o sumo sacerdote ele tinha que entrar no Santo dos Santos e sair com o pecado expiado. O único sacrifício que Deus fez já foi suficiente. Não precisa que ele morra várias vezes. Por fim, Hebreus 8, versículo 13, que diz: Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Irmãos, não quer dizer que tudo que Deus disse no Antigo Testamento perdeu a eficácia. O versículo quer dizer que todo ritual de sacrifício na antiga aliança se foi. Por quê? Porque a realidade chegou. A lei ela ficou obsoleta no sentido de que as instituições sacerdotais elas foram substituídas pelo sacerdócio de Cristo. Então, irmãos, o que o autor de Hebreus está querendo nos dizer é que a presença de uma melhor aliança mostra que a primeira aliança não era suficiente. Ela foi se tornando velha e, consequentemente, perto de acabar. O antigo sacerdócio, a antiga lei e o antigo pacto cederam lugar ao novo.
O antigo pacto já teve a sua época, cumpriu os seus propósitos. Agora tem de ceder lugar ao novo pacto. Amém, irmãos? Então assim a gente termina aqui o capítulo 8 de Hebreus, né? Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso você tenha alguma dúvida ou mesmo queira fazer algum comentário a respeito do vídeo, peço que você use aí os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, seu joinha. Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.